mudando de residência fiscal para pegar benefício fiscal e não pagar imposto. E aí ela conheceu um cara muito rico em Portugal, que não era português, assim, que fez uma mega festa, depois eu vou lembrar quem era. E aí, como ela estava saindo com ele, ela descobriu isso. Então, assim, o cara era neurótico, tipo, todo dia vendo legislação, todo dia não sei o que, aí, agora eu tenho que levantar acampamento, que agora eu vou morar um tempo, sei lá, no Canadá. Aí a gente estava falando disso, quando o dinheiro vira uma prisão, né? Porque, assim, a pessoa não consegue mais ficar em paz num lugar, porque ela falou que ele tinha um comportamento meio, assim, quase paranoico. E aí ela conheceu vários amigos dele nessa linha, e era esse turismo que a gente estava brincando, turismo fiscal, né? Porque a pessoa fica nômade fiscal, né? Fica saltando de um lugar para o outro, horrível, né? Eles ficam o tempo todo tentando pagar o mínimo possível, né? Tem gente, assim, por exemplo, nós temos um amigo que foi até que falou pra gente desse programa aqui em Taiwan, que ele é suíço, morava em Singapura, tinha negócio em Singapura, então ele ficava 4 meses em cada país. Então ele tinha residência aqui em Taiwan, por isso que ele pegou residência, ele ficava 4 meses aqui, ficava 4 meses em Singapura e ficava 4 meses na Suíça. Não, 4 meses na Tailândia. Então, como eram somente 4 meses por ano, não passava do threshold de 6 meses, ele não tinha que pagar imposto em nenhum lugar. Ele simplesmente não pagava imposto. Quer dizer, essas pessoas, eu não sei, deve ser otimização de imposto de empresa, porque para imposto de renda, se você não fica mais do que 6 meses no país, você não paga. Mas pode ser que seja isso. Agora, a questão é, olha o grau da mesquinhez, né? Porque para fazer isso, a pessoa ganha muito dinheiro. Para quem ganha muito dinheiro, também pagar o imposto não ia ser um problema, né, gente? Tem momentos que pagar imposto é legal, né? Eu diria que isso daí é mais negócio para quem tem pouco, assim, tá construindo dinheiro, porque quem tem dinheiro tanto faz. Agora, quem ainda tá no médio e tá tendo, aí sim vale a pena, mas para quem já tem muito. Eu ia falar isso. Qual que é o threshold aí, né? É muito dinheiro ou é. Ou é médio, eu acho que é mais médio. Eu acho que é wannabe, eu acho que nesse wannabe, o que você consegue economizar te ajuda muito. Ai, gente, é muito. Mas tem uma coisa da mesquinhez, quando ela falou isso, eu lembrei, é que eu não lembro a sequência inteira. Tinha um consultor lá na Croton, que era um cara mais velho, mais sendo que ele fazia os programas de performance review. E ele me contou que eles tinham feito um experimento com os CEOs, que era uma coisa assim de aposta. E ele percebeu que, assim, não era o ponto em si, era sei lá, €1, $1. O dinheiro era uma. O dinheiro era, eu lembro que ele falava, era uma nota de $1. Ele falou, você não tem ideia da ganância, tipo, competitividade da também, competitividade, mas assim, que o ponto dele, que aí ele fez isso em várias dinâmicas, era o grau de mesquinhez que a pessoa chega só para provar que ela é melhor que o outro. Então, era assim, era uma briga que ele falava, eles perdiam dinheiro nesse jogo para não ficar para trás do outro. E era assim, $1 a diferença. Porque tudo era feito, do ego, tudo era feito assim. Qual era a coerência de você perder? Porque você está perdendo muito dinheiro, que é o que vocês acabaram de falar. Putz, eu vou perder milhões e tem uma brecha fiscal. Do perder, tipo, os $2, mas você tem que fazer todo um arcabouço para economizar esses $2. E era o que acontecia em todas as dinâmicas que eles faziam com gente no nível mais alto. Tem um workshop que eu facilito, que é esses workshops que você tinha essa indicação, que é do Radical Collaboration. Tem um exercício que você divide o grupo em 2 empresas. Em nenhum momento você fala que eles estão competindo, em nenhum momento você fala de imposto, e você só fala, são 2 empresas de ônibus, vocês, a cada rodada, tem que dar o preço do seu bilhete de ônibus. E aí tem as combinações. Se a empresa A coloca um preço mais alto que a empresa B perde dinheiro. O objetivo é maximizar o lucro da sua empresa. Esse é o objetivo. Ninguém falou em acabar com o amiguinho. E todos eles recebem a regra dos jogos. E se as 2 empresas combinarem e colocarem o preço para cima, o preço máximo, os 2 ganham mais. Nunca, em sei lá quantos anos eu facilito isso. Nunca. Você vê? É interessante. Automaticamente ele começa a querer ferrar o outro. E a regra é só maximize o seu lucro. Mas olha que louco, é o ego e aquilo que você falou da outra sessão, da mentalidade de escassez. Porque você fica meio que se defendendo do outro, como se não pudesse existir um cenário onde todo mundo ganha. Parceria, né? Não existe todo mundo ganha. Para um ganhar, alguém perdeu. Né? Então, é essa mentalidade. Que era, inclusive, a gente tinha 2 assuntos. Era falar, agora é o momento da decisão. Ou era falar da mentalidade de escassez, e o outro era daquela, porque eu fui pegar lá o último para a gente lembrar o que era. E o outro era aquela frase do sexo e do poder. Lembram a frase era,
tudo é sobre sexo, com exceção de sexo, que é sobre poder. E aí, assim, agora a gente tem que decidir. Você decide. Lembram daquele programa? Vocês lembram daquele programa ou o Edson era muito criança? Eu lembro, assistia. Toda quinta-feira à noite. Vocês decidem aí. Sei lá, eu gostei da frase do sexo. Então vamos explorar a frase do sexo. A gente deixa... Talvez a gente vai bater na escassez. Vai bater na escassez. A gente vai bater na escassez em algum momento. Eu vou ler, porque não eu estava posso opinar na série sobre Jung, isso. quem era que tinha falado. O que foi? Ele não pode opinar sobre isso. Aqui a gente pode deixar suspense no ar, se nós estamos na escassez. Não posso dizer. Não. Deixa eu falar uma coisa. Eu estava na dúvida se a frase era do Oscar Wilde ou do Jung. Parece ser, vou falar parece ser, não deu tempo de eu checar, que é do Oscar Wilde. Então, a frase é: tudo no mundo é sobre sexo, exceto o sexo. O sexo é sobre poder. Rapaz, interessante esse Oscar Wilde, né? Eu gostaria de ter conhecido a figura, né? E aí a explicaçãozinha, vai estar passando ambulância aqui, porque deve ter um monte de gente, né, morrendo de falta de ar aqui nos 40 graus. E eu não vou poder editar, já tentei, não consegui. A explicaçãozinha de um vídeo do YouTube era: longe de ser olha que interessante, resume como a intimidade reflete dinâmicas de dominação, influência e controle. Longe de ser apenas um instinto básico, o ato sexual é um campo onde se negociam hierarquias sociais, desigualdades de gênero e autoafirmação. Vamos lá. O Agilson está assim, numa posição super estética, vocês perceberam? Ele está bem no meio, mas um pouquinho para um lado, que é para não ficar parecendo aquela coisa quadrada. Tô sentado aqui no lounge, então não... No lounge, o Edson tá falando bonita na pele, agora eu entendi o final de semana. A pele tá viçosa. Fim de semana rendeu. Vamos lá, então começa com sexo ou começa com poder? Ou é a mesma coisa? A frase... Eu acho que ele pode começar na primeira etapa, vamos fazer semântica. Tudo no mundo é sobre sexo. Vamos fazer a primeira parte nisso. Depois a gente chega, só o sexo que é sobre poder. Então, tudo no mundo é sobre sexo. O que vem na cabeça para vocês? Sabe o que vem para mim? E eu vou falar pensamento livre, tá? Vem como desde criança, porque a criança tem um instinto sexual, né? Vai tocar os seus órgãos, mas enquanto o adulto não está dizendo para ela não faça isso, né? Ou isso é feio, ou, né? A criança, ela está instintivamente tocando o corpo dela, descobrindo, né? Sensações no corpo. Ela não tem nenhuma visão problematizada sobre aquele ato. Até chegar alguém e falar, né? Não faça isso. Para de mexer aí. Qualquer coisa do gênero. Então, eu estou pensando, a gente, desde criança, a gente tem a coisa do sexo e do sexo tabu rodando a nossa cabeça, né? Assim, o que eu tô falando muito, né? É tipo, que é proibido. Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, só para jogar molho, o borogodó, como disse Edson, mas que agora é molho, né? Quando eu era criança, que eu já devo ter contado isso para vocês, quando eu tinha, sei lá, 7, 8 anos, e alguém lá deixou uma revista. E, gente, ninguém falou para mim que mulher pelada era pecado. Mas eu vi a revista Mulher Pelada lá, sei lá, tava lá, não sei o que tava fazendo aquela revista lá. Eu escondi aquela revista. E todo dia eu ia lá dar uma olhada. Então, eu tinha aquela curiosidade de, nossa, o que é isso? Nossa, pelo. Porque em casa, ninguém ficava pelado na frente de ninguém. Tipo, não tinha sei lá, uma vitrine de órgãos sexuais à mostra. Não, tanto é que eu era bem pudica comigo. Mas aquela revista, veja só, devia ter uns 7 anos, mais ou menos, 8 anos, eu já intuitivamente sabia que aquilo não estava certo. Ela estava escondida em algum lugar, né? Porque estava lá escondida num buraco. Eu olhava e não contava para ninguém. Eu não levei ela para dentro de casa e falei, olha o que eu achei aqui no lixo da sauna, sei lá. Então, veja que desde criança você tem uma noção do que é proibido. E aí aquela coisa do proibido exerce na gente um fascínio, que é como se você dominasse. Você ficar perto brincando com fogo é como se você dominasse aquilo, de alguma forma.
Eu tô pensando nisso, né? Com 7 anos de idade, eu só tava interessada porque que a mulher fazia assim toda hora com os peitos lá, porque todas tinham uma foto que elas estavam assim. Depois eu aprendi com o tempo que era porque ficar de pé, né? Mas você veja, eu era criança, não tinha noção daquilo. Assim, 8 anos, eu acho que você já tinha alguma noção, já deve ter passado por algum momento na sua infância que isso veio à sua cabeça como algo proibido de alguma maneira. Eu acho que você já devia ter alguma ideia de que era proibido, entendeu? Eu acho que isso não surge instintivamente que é algo proibido. Deve ter sido por comentários ou algo que aconteceu até você chegar aos 8 anos. Mas que é interessante de você, quando tem acesso a isso, guarda, né? Exato. Como uma espécie de... É como um nicho secreto, onde de alguma... Porque, veja, agora eu estou pensando. Eu não tinha nenhum risco, era uma revista. Não é que eu estou vendo alguém de carne e osso e corro risco da pessoa, né? Oh, que você está me olhando, qualquer coisa do gênero. Você tem um controle, que é muito parecido, agora me veio, muito parecido com o aplicativo de relacionamento. Em alguma forma, você acredita que você tem um controle porque você está vendo um cardápio de gente. Mas ninguém está vendo que você está vendo o cardápio de gente, a não ser o algoritmo. Então, você tem aquele controle de ver, de pensar o que você acha, de olhar para fotos. Ou, por exemplo, um aplicativo de relacionamento, você saltar preconceitos que você tem, que você não fala para as pessoas, mas que no aplicativo ninguém está te olhando. Né? Então, sei lá, tem um preconceito com gente baixinha. Ah, já passo, eu não falo para ninguém, mas não é o meu caso, tá? Mas nem poderia, né, gente? Porque a única coisa é que depois de mim vem a não. Então, assim, aí é outro cenário. Mas veja só, é a questão do controle, de alguma forma. E você falou, tem aplicativo, pelo menos o mundo gay tem, que assim, o racismo, a gordofobia, tarará, é escancarada, é jogada. A pessoa fala lá, não gosto de tal, 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 tal. Fala, diz que no perfil, assim, ela explicita, não gosto de tá, 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 tá. Né? Então isso deixa bem claro, assim. E eu não sei se é poder, assim, eu acho que é preconceito mesmo. Eu acho que é preconceito mesmo, nesse caso. Então, mas aí a pergunta é, por que no mundo gay, você está falando de um aplicativo que é Específico para o mundo gay, yeah. Por que no mundo gay a pessoa não se corta de falar a parte, o dark side dela, né? Assim, o que ela tem de preconceitos e tal, e no mundo hétero isso já é diferente. Porque você acha que as pessoas no mundo hétero não falam, não colocam isso? No aplicativo eles não colocariam isso. Estão colocando nessas duas, no mesmo contexto, não sei se no aplicativo gay existe um foco maior, não sei, porque eu não estou lá, mas se existe um foco maior no ato sexual, então é isso mesmo, né? Uma prateleira, eu quero exatamente assim, não sei. Talvez no hétero também seja assim, mas de alguma forma existe uma aura de querer ter um mínimo de saúde, o mínimo de parecer você ser correto, vai. Assim, é raro você olhar alguém falando, não quero gordo, como você acabou de falar. É raro. Falar, não estou falando, entendeu? Escrever no perfil. No hétero, eu nunca vi. Gay fala. Por isso que eu estou falando, qual que é a diferença? Quer dizer, eu acho que gay não fala. Sabe o que eu acho, Edson? Eu acho que o gay não fala tanto abertamente durante uma discussão, porque sabe que vai ser de alguma maneira. Né? Aí existe a questão de você estar. A sua cara tá lá, né, exposta. Eu acho que o gay, se ele tá num grupinho de amigos, se é um grupo muito reduzido, ele pode até falar. Agora, se é um grupo maior, não, porque vai ficar com medo de que alguém pode falar, não, como você tá falando isso se você é de uma minoria também? E eu acho que daí eles vão para um aplicativo onde ninguém sabe da cara, ninguém sabe quem é, daí eles se sentem empoderados de falar o que eles realmente pensam sem ter alguém julgando, entendeu? Eu acho que tem um pouco disso. Ou eles mascaram a maneira de falar isso. Eu não gosto de ursinho. Eu gosto de Barbie. Tem uma grande classificação aí. Eu só gosto de sair com twinks. O que é isso? São as classificações do mundo gay. Agora vamos ter uma aula, gente. Como ser gay. Podcast que eu não vou poder participar, mas é sempre interessante. Então, assim, eu não gosto de ursinho, de bears, que são homens gordos. Né? Eu prefiro twinks, que são jovens de máximo 25, 24 anos. E magrinhos. Como que você... Teve esses dias aí, eu tô saindo, como que você se classifica no mundo gay? Eu paro e fico assim, não sei, velho. Talvez, né?
E aí ele, não, aí eu falei, né? Eu acho que né? Eu tenho pelo, não sei o que. Ele, não, mas você não é gordo. Aí eu falei, tá, então como você me classificaria? Aí ele, Silver Fox. Aí eu dei um Google pra saber o que era Silver Fox, porque eu não sabia. Então, eu acho que fala, porque o que acontece? Eu acho que no mundo gay em geral, não LGBT, gay mesmo, tá? A gente reproduz todos os preconceitos da sociedade porque a gente é parte dela. Mas aí tem uma parte que é assim, aquela educação do oprimido, quando não é bem feita, ele quer virar opressor. E aí a gente acaba reproduzindo. Então tem o fetichismo do homem branco pro gay negro, né? Eu vejo alguns vídeos no YouTube de atores que fazem conteúdo dos outros mais, e os homens negros, eles falam sobre isso. Se eu posto um vídeo onde eu sou ativo, tarará, eu tenho um número de views muito alto. Agora, se eu tô em outra posição sexual, os meus views caem, porque o fetichismo tá levando. O homem negro tem este papel, né? Então tem isso dentro da comunidade. É uma comunidade que reproduz a sociedade em alto bom tom. Então, eu não sei se o gay tem tanto vergonha de falar também, não. Eu acho que ele fala, mas por muita falta de noção, eu acho, assim. Acho que Mas tem assim, acho que de qualquer maneira, eu não sei se é só gay, eu acho que no mundo hétero também deve ter essa questão o aplicativo de alguma maneira deve fazer com que as pessoas se sintam mais à vontade para falar o que pensam, porque aí não tem uma cara ligado a isso, entendeu? Assim, não É, necessariamente. De novo, é um personagem. Eu tava lendo aqui rapidinho só para ver se realmente existia essa grande diferença. Lê, pelo que eu tô lendo aqui, não é muito diferente aplicativo relacionamento hétero, porque você também pode escolher no seu perfil que tipo de pessoa você gosta antes de criar o perfil. Então você já tá filtrando de uma maneira racista Sutil, antes mas de. mas o meu ponto não é, o preconceito é o mesmo, não era isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que, de alguma forma, quando o Edson fala que na própria descrição, porque pelo que eu Na vejo é descrição, isso, isso é não verdade. quero, sei É, lá, é, gordofobia, não é, sei é. o que lá. No aplicativo hétero, isso é velado. É isso que eu quero dizer. Você acabou de falar, o preconceito é o mesmo. Você vai entrar lá, o que você quer? Você põe altura, você põe cor, É. você põe raça. E depois o algoritmo vai atrás disso. Isso, só que a tua descrição nunca é tão escrachada a esse ponto, É, entendeu? É é. difícil, não vou falar que é raro, mas assim, gente, eu nunca vi coisa assim mais, né, mais trash, né? Tipo, não gosto disso, vejo assim, não gosto de fumante, coisas que são mais relacionadas à questão de saúde, né, por exemplo, mas não vejo. Tem uma coisa, Mas você. olha que Eu curioso, vou- desculpa, só para não perder o gancho aqui, porque a frase é tricky, porque a frase que nós estamos falando, a gente foi para a segunda parte, que fala só o sexo que é sobre poder, porque nós estamos começando a falar aqui de algumas coisas de poder. Mas a primeira parte é tudo é sobre sexo, ou seja, quaisquer outras relações nossas que não sejam exclusivamente uma aplicativo. Voltou. voltou agora. Então Até onde diga, vocês me ouviram? que você tá falando A frase tudo é é trick. sexo. É. A frase Por é que que tricky, é? porque a gente, sem querer, a gente caiu no poder. A gente caiu na segunda parte dela, que é com exceção do Aham. sexo, que é sobre Aham. poder. Que agora nós estamos Sim. falando, ele acabou de dar o exemplo aí do fetiche. Na verdade, a gente estava explorando a primeira, que é tudo é sobre sexo. Todas as demais relações são sobre sexo. Vamos contextualizar que se foi Oscar Wilde que falou isso, é Oscar Wilde, com a maneira dele de pensar, com a Sim. orientação dele, e Sim. naquela época, naquela Inglaterra Sim. daquela época, né? Mas faz a gente pensar. A primeira parte é, tudo é sobre sexo? Ou seja, o que eu entendo quando eu leio isso, ele quer dizer que tem uma coisa instintiva do ser humano. Sexo é uma das, né, até pela questão da reprodução e o que seja, que leva a gente, as nossas decisões a estarem pautadas sempre no sexo. Vou dar um exemplo. A gente se arruma, o mundo gay é um exemplo, que o Edson já falou, essa coisa do, né, que é tudo impecável, não sei o quê, para ir para a vida, assim, né? Como uma mulher, maquiada, arrumada. Então, assim, será que aí reproduz o que a gente está falando? Você se arruma e você fica bonito e produzido, no fundo, não é para despertar o desejo no outro, de alguma forma? Eu acho que sim, né? Porque quando fala tudo sobre sexo, vem aquele impulso vital mesmo, né? Aquilo A que é pulsão, intrínseco na gente, né? Então aqui o sexo é o quê? É o desejo, é a atração, né? E isso, de certa forma, está relacionado com as ambições humanas, né?
né? Com fama, com dinheiro, com carreira, com beleza, não sei o quê. Então, de certa forma, isso é uma maneira de aumentar o seu valor, né? A sua atratividade, aumentar como você é visto, como você quer ser visto, o seu reconhecimento, o seu status, de certa. Aí, estou falando da relação hétero, tá? No trabalho. A relação de homem e mulher no trabalho. Posso ser polêmica no que eu vou falar aqui, mas já fiz o experimento. Tem uma questão de fica pairando no ar uma coisa meio sexual que alguns acabam fazendo, né, casados ou não, e outros ficam só no que eu falo em espanhol, o coqueteio saludável, né, que fica um ali provocando o outro, né, fazendo gracinha com o outro, mas aquilo nunca se efetiva. Mas existe uma aura sexual no ambiente de trabalho. E aí, uma vez, eu tinha um amigo, era meu melhor amigo, faleceu, e ele era gay, e ele falou para mim, um dia, não vou falar em qual dos meus trabalhos, ele falou assim, você tá muito masculina, e por isso que o seu chefe tá pegando no teu pé. Eu, não entendi. Vai lá e elogia a gravata dele. Eu comecei a rir, né? Falei assim, aí ele, faz esse teste. Primeiro você pede ajuda, começa pedindo ajuda. E depois você vai lá e fala, que gravata bonita, mas vai fazer o seu trabalhinho de campo, né? Que eu gosto de fazer. Eu fiz. Gente, é impressionante. Primeiro, quando eu comecei a pedir ajuda, aquela famosa propaganda antiga, né? Que a mulher ia abrir a lata de palmito, sei lá, e ela abre, mas ela fecha e fala pro marido, abre pra mim, que é pra... E ele tá todo feliz. Isso aconteceu comigo. Toda vez que eu falei, você pode me ajudar? E que eu consegui fazer aquele exercício interno de vestir o personagem da pessoa submissa. E aí, olha a minha palavra, submissa. Então, olha só como é a nossa cabeça. Pedir ajuda, eu sou sempre de submissão, que não é. Uhum. Mas a hora que eu pedi ajuda, gente, todo mundo homens, tá? Ficavam muito solícitos. Aí eu falei, Aí fui testar a gravata. Aí eu chegava para um e falava, tá bonita essa gravata hoje, né? Põe até a mão assim, às vezes. Gente, era muito louco. Era muito louco. Não era assim, ó, tá bonita essa camisa. E a pessoa fala, obrigada, gostou? Sei lá, comprei não sei aonde, né? Não, era assim, que bonita a sua gravata. Ai, você gostou? Fazia ai, você gostou? Um arousal, sabe? Então, veja só, não acontece nada, não estou dizendo que ninguém cometeu algum assédio sexual comigo, não, ninguém foi inconveniente, não. Mas inconscientemente, a questão da dominação ali no sexo, né? É interessante você estar dizendo isso. Poder, assim. Eu tô pensando nessa frase desde que vocês começaram a falar sobre ela. Eu acho que talvez exista em algum momento da sua vida, dependendo. Eu acho que tem muito a ver também com geração, idade. Isso vai aos poucos, né? Se perdendo, porque daí outras coisas se tornam mais importantes do que o sexo. Isso acontece, né, ao longo da vida. Mas eu acho que isso tem mais a ver, e talvez aí existem essas entrelinhas entre sexo e poder. Eu acho a situação que você tá comentando, Ale, eu ainda, na minha cabeça, ainda vem a questão do poder, tá? Eu ainda acho que a questão do poder, porque eu acho que se o seu amigo gay ou se um outro funcionário homem fizesse a mesma coisa, ele ia conseguir a mesma coisa que você conseguiu com esse chefe que é homem, entendeu? Porque é uma questão de poder, não é uma questão somente de sexo. E essas relações que a gente acaba, eu acho que elas se misturam muito. O que pode parecer que é sexo, às vezes não é sexo, é poder, entendeu? Então é muito eu acho que a frase ela quer chegar aí de uma forma assim, que eu entendo, assim, tipo, o sexo é uma forma de poder e poder, né, a galinha e o ovo ali, mas eu acho que talvez a frase queira te dar esse jogo de o que é sexo e o que é poder, porque o sexo é o que o Edson falou, aquela coisa instintiva, aquela coisa que vem, que é do corpo, né, não é só da cabeça, aliás, eu acho que teria que fazer outro podcast para isso, vem do corpo, vem de uma pulsão de vida do ser humano, vem uma pulsão de vida, inclusive, de procriar, né? E aí depois a gente pôs o prazer e tudo mais aí em cima. Então vem, é o que ele fala. Eu tendo a pensar, é uma pulsão, é um impulso de energia nosso. Sim. Né? E aí é como isso se converte. Por que isso é importante? Porque se converte numa arma de poder. Porque veja só, agora você falou uma coisa, depois de uma certa idade o sexo é menos importante. Concordo, mas vou dar um exemplo do café da manhã aqui, que eu recebi um Instagram, um post de uma mulher que explicava sobre a mãe de quem, gente? Fala, quando eu não sonho, a pessoa aparece para mim no post. Que é Elon Musk, né? Meu amigo de sonhos.
E aí, estava explicando dela que o que eu li no post também não fui checar, mas que ela foi uma modelo. É E ela verdade. é uma modelo com mais de 70 anos. Então, contou um pouco a trajetória dela. Tal. E realmente, você olha a mulher com 70 anos, ela está linda. Ela está linda. E aí o post frisava, porque acho que era um post para mulheres 50 plus, que dizia que a carreira dela deu um boom quando ela deixou o cabelo branco, né, que no caso dela ficou bonito, porque aqui também vou ser polêmica. Ah, vamos ficar com o cabelo branco, não vamos fingir mais. Eu admiro. Mas tem gente que não fica bonito, né? Tem gente que fica lindo, no caso dela, tem gente que fica bonito. Agora, veja meu comentário. Quando eu estou vendo o post dela, o que eu estou observando, no final das contas? Não é que ela é uma mulher que envelheceu, como 99% das mulheres de 70 anos, que vão estar com aquela gordura visceral na barriga, né? Que vão estar com o corpo, a pele um pouco mais flácida, que vão estar com o cabelo que não é lindo, branco. Eu não associei com isso. Eu associei com uma diva, porque a mulher desfilando, gente, o cabelo branco dela parecia da Diabo Veste Prada lá. Sabe? Então, assim, no final das contas, o sexo tá aí. Porque você olha para ela, você olha para as fotos dela de maiô, sabe? Não sei se tem retoque, mas assim, é uma mulher belíssima aos 70 anos. Não é uma mulher normal aos 70 anos. Não, mas aí Então, também tem uma relação de poder aí. Tem, eu ia falar isso. É porque você viu uma performance dela, né? Ela tá produzida, ela tá maquiada, ela tá preparada, tem uma relação de poder aí, assim. Que vem por ela tem, pela aparência. Pela aparência, por tudo, mas para ela ter essa aparência, ela deve ter uma série de acessos a trocentas coisas que a maioria da população não tem, né? Ou ela tem um estilo de vida que a maioria não pode ter, porque senão, eu não sei. Sei lá, eu brinco e eu falo assim, não tem gente feia, tem gente pobre. Também, eu ia cortar isso, eu ia falar exatamente isso. Eu acho que tem uma questão de gênero aí também. Porque ela, por ser mulher, a beleza ainda é algo com que ela pode jogar. Se fosse um homem de 70, 80 anos, a conversa não ia ser, olha como ele tá bonitão, olha o poder que ele tem, olha quanto dinheiro ele tem. Tem uma questão de papéis aí. Então, mas deixa, olha aí, olha a toca que você entrou, que é isso que eu quero dizer. Ela, como é que ela demonstrou o poder dela? Sim, sendo beleza, desejado, gente. E você falando 70 anos, talvez a pessoa pense menos em sexo? Pode ser. Se a gente chegar lá, a gente vai poder dizer. Agora, então, se sexo não é importante nesta faixa, ela ser mais bonita ou menos bonita, ser uma pessoa que é normal, ser uma pessoa que vive uma vida plena, deveriam ser outra. Não, não é. Ela é bonita. Mas ninguém falou que sexo não é importante nessa faixa. Não, exatamente, deixa de ser o mais importante, provavelmente. Em termos de do que você vai, da busca, tudo na vida, a busca do ser humano não vai, eu não sei, não cheguei lá, não tenho certeza, eu duvido que seja a busca o que é talvez para um adolescente chegando aos 20 anos, que provavelmente a primeira coisa é sexo, para uma pessoa de 70 anos não vai ser a mesma coisa. Não. Assim como não é em cada fase da vida. Então aí... Qualquer coisa em cada fase da vida muda, sexo é só mais uma delas, exatamente. Né? Sim, mas eu falo pela experiência com os velhinhos da ONG. Então, isso que eu quis dizer, então, vai ser a mesma coisa. Mas não quer dizer que sexo não é importante para eles. Aí a gente se engana. Desaparece. Só que não, tem aparência, tem tudo, tem que ter atração, tem que ter tudo. Só que o ato sexual, ele vai ser o ato de uma pessoa de 70 anos, ele vai ser o ato de uma pessoa de 90 anos, ele vai ser um ato... E aí as relações de poder também podem aparecer de outras formas. De repente ele vai contratar alguém para ter sexo com ele. Sim. Mas não quer dizer que sexo não é importante, ou como tudo, em qualquer fase da vida, se o sexo ali na adolescência é porque está estourando e você está com os hormônios bombando e aquilo tem uma importância maior, ele continua sendo maior. É que a gente aprendeu a não associar a idade com sexo ao longo da vida. Né? Parece que o estereótipo da pessoa mais velha, quanto mais velha ela vai ficando, não. Tem a Edith, que é uma sexóloga que trabalha lá com a ONG, e ela fala, não, gente, eu e meu marido, a gente tem 90 e tantos anos e a gente transa. Mas só eu vou também te dizer uma coisa, existe uma questão aí, falando de mulher, hormonal, que não é todas, mas muitas, e aí sim eu conheço gente que já tá nessa faixa, que depois que passa a menopausa tal, a mulher continua tendo uma vida sexual, que aí eu acho que é curioso, porque entra menos o estímulo físico e entra mais o estímulo mental, porque muitas delas falam que já perderam a libido. Tanto é que para menopausa a gente tem uma série de tratamentos
Né, a gente perde estrógeno, então tem toda aquela história de reposição, e vários desses temas, eles endereçam a falta de libido, porque a mulher quer continuar tendo prazer numa relação. Porque assim, gente, sem libido você transar é horrível, é uma lixa lá. Então, assim, a mulher quer ter libido, mas tem mulheres que fisicamente elas perdem isso. E aí, eu acho que a questão da libido para o homem e para a mulher, ela é diferente, funcionalmente ela é diferente, no corpo ela é diferente. Então, eu entendo que aí sim tem... Eu entendi o que o Edson quis dizer. O sexo vai ser sempre um assunto importante. Mas ele muda o ranking dele ao longo da vida. Ele muda. E a forma como ele se configura. Até o que você falou, Edson. Às vezes a pessoa não tem um parceiro e contrata alguém. Mas isso também, quando a pessoa é muito jovem, lá atrás, também fazia isso, né? Antes, quando não existia todo mundo transando com todo mundo, como é que um homem perdia a virgindade 30 anos atrás? Alguém levava ele num lugar de felicidade lá, né? Para aprender. Alguém levava ele para aprender. No workshop de sexo. E aí, hoje não. Hoje a criançada sai transando aí, porque a criançada está sendo educada vendo filme pornô. Né? Que aí ou não, né? Não. Sai ou não, porque os dados mostram outra coisa. Mostram que não estão saindo transando, né? Não, mas o que é interessante dessa conversa, eu acho bem interessante, é isso, não é que vai deixar de ser importante, é o ranking, o que a Alessandra falou, é o ranking, né? Mas mostra também algo que você adicionou aí, Edson, a questão de, com uma certa idade, a pessoa também, poder escolher se quer pagar por esse serviço ou não. Então isso mostra, eu acho, de novo, continua a mostrar a questão de poder. O tempo todo volta a poder, entendeu? Sim. Até porque o contrário disso, que eu acho que é o que empurra essa questão do poder. Quando a gente fala, a segunda frase, né? Só o sexo, que é sobre poder, o que eu entendo até agora na nossa conversa é que essa frase é cínica, querendo dizer, no sexo, que você deveria estar desfrutando de uma coisa natural do ser humano, né? De uma conexão, de um desejo físico, espiritual, sei lá o que seja, existe ali implícito uma relação de poder, né? Acho que ele tá sendo cínico com a nossa relação do sexo. E aí, por que eu pensei agora, enquanto você falava? Porque se você entra no sexo tal como ele deveria ser, né? Que uma vez eu vi uma frase, eu achei muito legal, o sexo não é uma coisa que você faz, é um lugar que você vai para desfrutar de uma experiência com alguém. Se fosse isso, o que acontece quando você está lá desfrutando de uma experiência com alguém? Você não tem controle sobre o que você está sentindo, você não controla as sensações que você vai tendo. Então, você entra numa seara de vulnerabilidade. Isso. Se você se deixar aí, é total vulnerabilidade, porque você não sabe o que você vai sentir, você não sabe o que você vai pedir para o outro, você não sabe como é que você vai tocar o outro. Então, é total vulnerabilidade. E aí você pensa, em geral, as relações de sexo, elas não chegam naquele grau, a não sei que você tenha uma relação muito íntima com alguém, porque está sempre um jogo de quem quer chegar primeiro, porque tem de tudo. Tem o que quer chegar primeiro, tem o que quer agradar o outro primeiro, mas não deixa de ser uma forma de, né, eu sou bom, eu faço você, né, ter um orgasmo primeiro, sei lá, alguma coisa assim. Ficam várias capas de papéis e posições que não deixam o ato sexual simplesmente fluir, né? Tem muita negociação aí, né? Nessa vulnerabilidade, qual que é a confiança que a gente vai ter, quem vai dominar, quem não vai dominar, precisa dominar, tem a validação do outro, controle. Eu falo, gente, a gente discute até a luz que vai estar no quarto, né? Exato! É meia luz, é muita luz, é pouca luz, é não sei o quê, e intimidade. É a primeira vez é boa, não é? É tudo, né? A gente tem uma questão do controle de ambiente também, é bastante coisa em jogo. Não é? Porque e que não é só o desejo. Exato. O sexo como sexo devia ser que nem duas crianças que vão no playground. Quando você era criança, você tava vamos subir no trepa-trepa? Tá todo mundo lá feliz. Você não tá pensando se você caiu, se o outro gostou, se um empurrou em cima do outro. É uma coisa, é um dois que vira mais do que dois, né? Agora, no sexo, se fosse o sexo tal como ele era isso. Você fala, vamos lá brincar. E aí vocês estão se divertindo, não existe expectativa sobre a tua performance, sobre a performance do outro, sobre como ele vai ver teu corpo, a luz, não quero que pegue a celulite, não, aqui eu não quero que ela veja que, né, tem alguma coisa meio estranha. Não tem. Agora, quando você vai pro check-in, e aí também muda de idade para idade, né? Quando você tá lá nas suas primeiras experiências, você quer mostrar que você manda muito bem. Então, no fundo, ninguém tá curtindo, nem você, nem o outro, porque tá todo mundo lá performando para uma plateia que não existe, né?
Depois você vai aumentando. Aí a pessoa de 70 anos que você falou, teve que contratar alguém. Não tem uma intimidade, é uma transação. Eu tenho desejo, eu quero, né, ser tocado, e por isso eu contrato. Então, fica sempre um monte de negociações, como você bem disse. Agora, vamos lembrar que a palavra poder aí, ele também pode estar usando de duas maneiras, né? De poder, do substantivo, de jogo de poder, e poder de verbo, de você conseguir. E aí pode entrar várias outras coisas. A questão de você ter habilidade, ter o dinheiro suficiente para estar com quem você quer estar. Existem várias outras camadas na questão do verbo poder, entendeu? Eu acho que aí ele pode ter sexo, é isso que você tá de poder ter sexo, poder ter acesso a isso, que daí não é somente relacionado a um jogo de poder. Eu acho que já entram várias outras coisas. Eu acho que a gente também tem que abrir um pouco essa vertente no que ele diz aí. Quando a gente passar para a questão do sexo, é poder, né? Não, já tá é diferente, tudo é sexo, já tá tudo misturado. Que eu acho que é o intuito, né, no final. Eu não sei, porque o Oscar Wilde, ele analisava muito a questão do sexo, de relações entre homens, depois da idade e tudo isso. Então, assim, eu não sei se quando ele entra na questão de sexo, se é poder substantivo ou se é poder, ou se são os dois. Ou se são os dois. Se a gente for pensar na inteligência dele, pode ser que sejam as duas coisas. É um jogo de palavras que parece um cubo mágico, na verdade, porque ela parece ter uma ordem, mas ela não tem uma ordem. Você pode ficar jogando com essas palavras e todas estão querendo dizer que está tudo muito misturado. O impulso vital com o prazer, com o papel que você assume, naquele papel que você assume, qual é o poder que você tem, portanto, você não está submisso a ninguém, né? Você não está submetido a ninguém. E aí, você falou o poder, né? O poder ter dinheiro, o poder ser desejável. Isso é um excelente exemplo, gente. Isso também já fiz no mundo hétero, já fiz um teste. Eu não menti a minha idade. Aí alguém me falou, mente a idade porque você vai ver como muda. Eu falei, não sei. Não, mente a idade. Eu menti a idade. Pode ser lá, pus 4 anos menos. Eu passo 4 anos menos da minha idade. Eu pus lá 4 anos menos. Mudou completamente. 4 anos. Mas por quê? Porque eram os 4 anos entre os 40 e tantos e os 50. Sim. Então, né, é uma questão. Você se desejava, mãe do Elon Musk lá, 70 anos, mas uma mulher linda, não era uma mulher normal, né? As relações de BDSM e tudo mais, que é uma teatralização, de alguma forma, de todos esses impulsos. O que gosta de ser degradado, o que gosta de ser submetido, o que gosta de torturar o outro. E aí tem até um papel, porque assim, não é que eu faço isso porque eu faço isso. Eu fiz um nome aqui, é BDSM. Eu assumo esse papel. Nessa hora, eu ponho coleira em você, entendeu? Então, aí você tem que poder, né? Você tem que poder fazer isso. Poder assumir esses papéis. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, que a gente, desde o começo, quando a gente fala, né, tudo é sexo, a gente sempre confunde com relações de poder. Mas eu quero voltar um pouco. Vocês ainda acham que tudo que move o mundo inicialmente, né, que a gente fala, tudo é sexo, você acha que a energia principal de movimentação do mundo da humanidade é o sexo mesmo, por ser essa energia vital de criação de vida, ou vocês acham que tem algo mais por trás disso? Vamos explorar. A gente teria que chamar Freud, né? Minimamente. Ele, infelizmente, não vai estar. Podemos baixar um aplicativo de IA. Desculpa pela pergunta, mas é que assim... Freud, criar um avatar. Fazer uma coisa enquanto nós estamos falando aqui. Deixa eu chamar meu amigo Claude, querido, e vou perguntar para ele, se ele fosse Freud, o que ele falaria dessa frase. Espera aí. Eu estou aqui, vamos lá. Eu perguntei para o Claude se ele podia participar da nossa reunião. Ele explicou que não, que ele pode responder, por enquanto, ele pode responder para alguém. Então, ele pode falar comigo, mas aí eu tenho que traduzir o que ele está, entendeu? Então, espera um pouquinho. Bom, colocou feliz terça-feira a ler, né? Então, vamos lá. Bom dia. Se Freud... Não, o que Freud tem a dizer? Peraí. O que Freud tem a dizer sobre a frase tudo é sobre sexo, menos sexo, que é sobre poder. Vamos primeiro começar aí. Vamos ver o que ele está falando para mim. Falha ao iniciar. Bom dia. Essa frase, claro, essa frase não é do Freud, é uma inversão. Espirituosa circula sem autoria clara, às vezes atribuída a Oscar Wilde, ou usada como piada sobre psicanálise, da ideia freudiana real, que vai na direção oposta. Freud diria algo mais próximo de tudo é sobre sexo. A libido como motor
por trás de boa parte do comportamento humano, inclusive coisas que não parecem sexuais à primeira vista. Arte, religião, neurose, ele pôs tistes, não sei porque ele pôs em espanhol, enfim, brincadeiras. Essa é a fase do pansexualismo que os críticos de Freud tanto atacavam. A frase que você citou inverte isso e acredita a Adler, não a Freud. Para Alfred Adler, dissidente da psicanálise, o motor central não é a libido, mas a vontade de poder, a busca por superar sentimentos de inferioridade. Nessa leitura adleriana, o sexo em si seria muitas vezes uma expressão de dinâmicas de poder e dominação, não ao contrário. Então a piada funciona como uma troca de lentes. Pega o tudo sobre sexo de Freud e substitui por poder numa referência desirônica ao embate entre Freud e Adler, sobre qual a pulsão é realmente fundamental. Sexo ou poder. Poder. É por isso é tão difícil para a gente também aí ver o que vem primeiro, né? Estão intrínsetas as duas palavras. Vamos pensar a primeira coisa. Gente, se eu viajar na maionese, vocês falam que a gente edita. Qual que é o primeiro pulso de vida? Você nasce, né? Pá, saiu lá da barriga, alguém deu um tapa na tua bunda, né? Como eu sempre falo, segundo o budismo, já começou o sofrimento aí. Aí, toma lá o tapa na bunda, respirou. Você começa a ter fome, frio. Aí você está numa relação de submissão total, que não é confortável para ninguém, porque um bebê, ele não sabe o que é necessidade, ele só sente, ele não tem palavras para expressar. Mas ele sente um incômodo horroroso, que ele não sabe, que chama frio, fome e dor de barriga. Então, ele está lá. E aí, ele percebe que ele só melhora quando alguém entrou lá no quarto e pôs um peito na boca dele. Começou o sexo aí? Então, a minha primeira coisa, começou o sexo aí. A segunda coisa, a relação de submissão, quando a gente nasce e não tem como expressar o que é isso. É a questão do poder. É a questão de poder, porque é uma angústia horrorosa que acontece quando uma pessoa mais velha, por exemplo, começa a ter uma degeneração cognitiva, aquela angústia de quem tem um Alzheimer, eu imagino que uma hora você lembra, outra hora você não lembra, você começa a perder o controle sobre si mesmo. Só que a criança nem sabe, o bebê nem sabe que isso existe, ele só sabe que existe uma dor ali e que ela só se cura quando alguém vem. Ou alguém toca, ou alguém... Que é a sobrevivência desse bebê, né? Então a sobrevivência, ela tá relacionada aí, então, assim, por isso que eu acho, é bem interessante que você tá fazendo essa analogia, porque eu vejo claramente a questão do poder aí, né? De você ter acesso a isso e como você vai controlar outra pessoa para ter acesso a esse leite materno. Isso. Eu não vejo sexo aí, entendeu? Apesar do peito da mãe. Ainda não. Mas em algum momento isso pode ser, mas eu não vejo nesse momento inicial, entendeu? Não, também não. Por isso eu tô indo nessa linha. Eu acho que tem essa questão do medo de sofrer sem o outro te ajudar é tão grande que a gente cresce, acho que até aí vem a questão da escassez e tudo, a gente cresce achando eu preciso garantir o meu acho, né? A minha... E aí eu percebi, quando eu tenho mais poder, eu posso subjugar o outro, né? Estou falando 1000 anos na frente, mas quando você é um bebê, você não tem essa noção. Então, o que você faz? Você sabe que se você abre o berreiro, vai ter mãe que te abandona. Mas vai ter mãe que vai lá, né? Dependendo da educação, vai falar, meu filho não pode chorar, vai lá. Então, já entendi. Choro, ela vem. Aí, quando eu cresço um pouquinho, que isso é muito evidente, eu fiz um dia uma gracinha e minha mãe riu. E a risada é uma coisa muito louca, né? Porque você viu que você agradou o outro. E aí, eu tive a atenção da minha mãe ou do meu pai. Então, o que eu faço, eu sei que quando eu faço essa brincadeirinha, né, rasgo um papel e dou risada, sei lá, qualquer coisa, eles dois olham para mim. E quando alguém está olhando para mim, eu estou sendo atendido. Então, eu começo a fazer o meu comportamento para, entendeu? Enganchar. Você tá mudo. Você falou uma coisa super interessante para me contar o tempo. O Edson tá super calado, então ele tá pensando muito. Ele vai ter que falar pra gente o que ele tá pensando aí, Edson. Você já quer porque contribuir? tem um estudioso que estudou essa relação dos bebês com o cuidador, com o peito, que foi o Winnicott, né? Então, o Winnicott, ele estudou sobre isso e ele afirma o poder não é uma necessidade fundamental do ser humano, ele é aprendido. Ele fala que o ser humano precisa de um ambiente bom e acolhedor, né? Especialmente na relação inicial, porque é onde ele vai criar afeto, intimidade, tarará. Então,
dos estudos deles, que ele afirma não é essa relação de poder ou de manipulação, um sorriso, ou não sei o quê, a questão do acolhimento e da proteção do que ele fala aí. Então, acho que Mas por que depende... que acontece, então, da criança aprender esse... Porque ele está falando, o poder é uma relação aprendida. Eu concordo, a criança observa uma determinada coisa e faz uma determinada coisa. O ambiente suficientemente bom, né, que é o conceito famoso dele, cada um vai perceber de um jeito, né? Que isso a gente depois vê na terapia. Às vezes a pessoa tem uma síndrome de abandono, mas ela nunca foi abandonada, foi como ela percebeu aquele ambiente. Então, por mais que os pais criem esse ambiente que o Winnicott fala suficientemente bom para a criança se sentir segura, às vezes a criança não se sente segura. Por N outras coisas. E aí, o que bate na criança? A necessidade, o medo de morrer, né? Você tem uma fome, uma dor, um frio, eu não sei o que é frio, fome. Eu sei que algo aqui tá colapsando e eu preciso sobreviver. Então, existe uma necessidade inicial, um impulso de vida de sobreviver. E aí eu preciso aprender como é que é a regra desse jogo, aí vem o aprendizado. É que para ele não chama isso de necessidade, ele chama isso de defesa. Defesa de não morrer. Do ambiente. Uma defesa de buscar a validação, de buscar abandono, do controle do outro. Ele chama isso de falso self. Tem o verdadeiro self, quando você tem encontro, a intimidade, como e o falso self. Então, ele já não vê isso como uma necessidade. Ele fala, isso é um medo e você está usando o poder e o sexo para evitar isso, né? Então, ele, tá? Não sou eu. Não, mas mesmo nessa teoria, eu vejo a questão aí que você falou, você está usando o poder ou o sexo para, né, eu vejo a utilização do poder. A do sexo, ela vem mais tarde na vida, eu acho, né? Não sei onde ela começa a se manifestar. Não, me veio uma coisa na cabeça. A gente precisa ampliar o conceito de sexo. Não é o ato sexual. Não, eu acho que tem um pacote que inclui a sedução. Quando eu dei o exemplo da criança, a sedução, é a sedução. É a sedução no sensorial. Uma criança não fala uma tese de mestrado, né, gente? E você fica excitado de ouvir porque a pessoa é muito inteligente, não é isso? A criança, por onde ela vai começar? Pela sedução. E sedução é totalmente... Deve ter um lado cognitivo, mas assim, a sedução, ela passa por canais que às vezes é difícil racionalizar. Né? Quando você pega, quem tem sobrinho fala, né, ou filho, mas a gente que somos tios, a gente sabe. Às vezes a criança faz uma coisa tão fofa que é incontrolável você querer engolir a criança, né? Que nem, eu não quero dar spoiler de um livro, mas tem um livro, não vou falar o nome, que é bem antigo, famoso, que no final as pessoas faziam o quê? Comiam aquele personagem principal. Não sei se vocês lembram qual é esse livro. De tanto amor que eles sentiam. E é uma coisa completamente ilógica, né? Mas acontece. Então, assim, voltando lá. Por onde a criança começa a se defender. Vamos usar o termo aí que o Winnicott está trazendo, que a criança sente um medo e por isso se defende. Na sedução. No atrair o olhar do outro. Que no início é uma brincadeira. Quando você é criancinha, é uma gracinha. Quando você é adolescente, você é bonito. Né? Quando você é maior, aí você é poderoso. Muda a forma da sedução. Então, eu acho que talvez não é o ato sexual, a gente está se restringindo muito. Eu acho que é o componente da sedução, de fazer o outro meio que ser atraído por você. E cada um usando o seu método. Tem a criança que chora, tem a criança que faz graça, tem a criança que abraça, tem... cada um com a sua linguagem, né? Que a atração e a sedução, na verdade, é o princípio, né, que leva ao sexo. Era, né? Hoje em dia, não, você vai no aplicativo e não precisa ter sedução só. Aí fica muito boring também, né? Porque aí é outra coisa, perde, né? Pra gente estar acostumado com outra coisa, vai começando a perder, né? Mas será que é a mesma coisa para quem está acostumado? A única maneira, eu tenho assim, pessoas que eu me relaciono que são de uma idade muito mais baixa que eu que falam. Eu não consigo nem imaginar um joguinho de sedução e de estar num lugar e tocar a mão debaixo do bar. Isso daí para mim não existe. Então você vê, também. Agora a gente precisa pesquisar como eles estão vendo o sexo hoje em dia, porque eu não sei se eles estão satisfeitos. Pelo que você falou num outro podcast, parece que eles não estão também muito satisfeitos com as relações sexuais que eles estão tendo. A gente talvez era um pouquinho mais satisfeito. E está isso ligado às nossas experiências, né? As early experience, né? De ter essa brincadeira da sedução aí que você aprende como um jogo durante toda a sua infância e de repente chega num ponto que você não usa mais isso. Só vai num aplicativo e tem que ser direto. É interessante isso. E olha a relação de poder. Quando você vamos pensar nós, na nossa faixa etária. O que acontecia com a gente? Tinha a gente pode ficar horas aqui falando, tinha todas umas técnicas.
Você mandava recado, você ficava passando na frente da pessoa. Aí eu lembro disso, o dia que a pessoa olhava para você e aquele olhar durava mais que 3 segundos, 3, porque eu contava, 1, 2, 3. Eu já escrevia no diário, hoje ele me encarou. O encarar tinha um peso, né? A pessoa, a gente brincava, eu com esse amigo a gente falava, tem que contar 3 segundos, porque tipo, se a pessoa passou assim, olhou e virou, mas se a pessoa parou e 1, 2, 3 e virou, olhou, e isso dava, você ficava dias fantasiando com a pessoa, né? Depois você podia se decepcionar, em geral assim, você nem se decepcionava, porque era tudo uma coisa muito, tinha um gosto de conquista, tinha um gosto de esforço, tinha um gosto de eu fiz isso e ele viu. E aí ele veio falar comigo. Hoje ele falou comigo, a mão embaixo do negócio, né? Então isso tudo gerava até para você. Você ia para uma relação também, mas cheio de si, né? E hoje, estou muito, né? Tem que ver isso aí. E hoje é o que você falou, fica frio. E aí sabe o que acontece com usuários de aplicativo? Não sei, mundo gay, mas posso falar de mundo hétero. Você sai e você já sai esperando 0. Não é que você começa esperando e vai cair, não. Você já sai. Tem aquele famoso vídeo do Porta dos Fundos que entre nós mulheres a gente chora de rir. Não sei se vocês já viram, que a mulher chega para outra e fala, encontrei meu príncipe. Ele não mora com os pais, né? E depois tem uma que ela fala, não vou falar muito aqui de sexo para o nosso vídeo, senão o YouTube bloqueia, mas você começa a ver que a relação eu vou na Bacia das Almas e estou esperando o pior prêmio da pescaria. Lembra a pescaria de festa? Estou esperando a chupeta de plástico. Se veio a bola, nossa! Aí você nem pega a bola, você começa, tem alguma coisa errada nessa bola. Tem alguma coisa errada. Perde o sabor de conquista. Você sai, no dia seguinte você já está dando uma olhadinha do lado para ver se não tinha alguma coisa melhor na Bacia das Almas. É diferente, né? E aí a pergunta é, preenche ou não? Porque preenche ou não a relação, essa necessidade que a gente tem? Porque no final, o que eu ia falar o beijo lá atrás rendia semanas. Você lembrava do beijo, você lembrava, você sentia todas as emoções. Interessante isso. Então, será que essa busca constante é porque não preenche a necessidade básica que foi aprendida lá atrás de sedução, seja sedução algum relacionamento de poder, que isso é perdido um pouco, né? Quando é uma troca assim, o que você falou, você vê uma foto, algo assim, num aplicativo, tem que acontecer porque tem que acontecer, não tem outra. É interessante. Mas sabe onde eu viajei agora, gente? Desculpa, só para não perder isso aí, eu largo o do microfone aqui. Sabe o que me veio na cabeça, e aí me veio também a palavra poder? O mesmo comportamento de compra online. Lá atrás, você sonhava com o tênis, você demorava para comprar o tênis, né? Você pedia para o pai de Natal, para a mãe, ou se você já trabalhava, você juntava, você fazia um crediário. E aí aquele tênis Nike, sei lá o que era, Reebok da época, nossa! Você quase ilustrava, você quase punha na estante, porque era um prazer por aquele tênis. Porque aquele tênis, você sonhou. Hoje o que a gente faz? Enche o carrinho, depois você nem lembra que você comprou, já aconteceu comigo de comprar coisa que eu já tinha. E aí vem a relação de poder. É fácil, né? Eu entrar lá e tique, eu posso pagar. Paguei. Exerci o poder sobre o meu desejo. Eu gosto dessa blusa, pum, comprei. Gosto desse sapato, pum, comprei. Mas eu não tive nenhuma sensação de desejo, de conquista, de espera. Eu comprei. O que aconteceu? Passa uma semana, mas eu tô com uma vontade de comprar uma blusinha. Aquela valor, blusinha, né? Vai liberando dopamina a questão aí, do a valor liberação que você de dá, dopamina. né? E o valor que você dá pelas pelas coisas. coisas. Você dá. Porque teve processo, teve impulso. O que você foi falando, Ana, até no teu negócio eu olhei pra terapia aqui. Mas quando você foi falando lá, não, e aí olhou 3 segundos, não sei o quê, né? Que a gente dessa geração, a gente gostava disso, né? E aí eu fiquei assim, mas tem um fator cultural também, né? Porque, assim, existem lugares onde a distância de poder é baixa, a ambição é bem baixa, onde isso não acontece. Como? Dá um exemplo. Essa sedução, essa espera, ou essa conquista, onde o modus operandi é outro. É justamente o contrário, é o silêncio, é o estar junto, e vamos ver se vai para algum lugar, onde o ending point não é ter e vamos ter essa conquista. Mas tem. Não, mas mesmo isso existe, mas aí, nesse silêncio, existe muita coisa acontecendo. Então, assim, eu acho que
Sim, É, então, do a mesmo maneira jeito como tá é, por isso que eu falei, eu acontecendo. vou dar uma levada para terapia, algumas coisas aqui. Porque tem de uma Tem. outra linguagem, uma outra Isso, forma, Isso, mas tem do né? mesmo isso. Sim, isso é jeito, interessante. Mas sim. tem. Essa é É, uma Que questão é cultural a aí, essa é relação uma mais questão cultural. significativa, porque ela vai, no silêncio, vão é. acontecendo Foi coisas. isso, E agora eu aí lembrei eu de fiquei, algo. Vai, e fala aí aí, eu fala fiquei aí com uma antes. pergunta, assim, com o tempo, esse desejo, ou esse acesso, ou a performance sexual, sensual, ela foi mudando, né? Porque hoje tem pornografia por tudo quanto é lado, né? As pessoas vêm, tararara. Será que isso é algo da nossa geração? E a geração mais nova, que já nasceu com acesso a N coisas, não vai ter essa punção e por isso que está diminuindo esse desejo, essa. Nossa, eu É fiquei com interessante. isso na cabeça. É interessante que você está falando isso, que eu ia usar um exemplo que eu vi essa semana aqui, que era uma pessoa no LinkedIn, meio que tirando sarro e ao mesmo tempo analisando a diferença, né, cultural que existe entre o Ocidente e o Oriente. Então mostrava um programa de dating na TV coreana. E era um pouco, então, como que chama aqueles programas de dating que tem nos Estados Unidos? Como que chama? Não sei o que lá, Love is Island, né? blind. Ou da ilha, tem um da ilha também, né? Alguma coisa que acontece numa ilha, não sei como que é, eles usam. Então, Ai, imagina se fosse nessa ilha aí do desejo nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Então, mostrando da Coreia. Da Coreia, basicamente, a imagem que mostra é um casalzinho que estão se conhecendo, então no carro ele tá dirigindo e ela com o café do lado no console do carro e de repente ele coloca os dedos na mão dela, mas bem devagar assim, e todas as meninas que estão na plateia assistindo começam a gritar que elas estão assim, extasiadas com o que aconteceu, porque aquilo era uma prova enorme de que estava acontecendo algo, né? Que existia uma conexão. Então aí, só para responder um pouco sua pergunta, Edson, eu acho que, e vamos pegar com a sociedade da Coreia, é uma sociedade como a do Japão, tá, onde já tá, né? Já estão bem à frente nisso de escolher por aplicativo, e mesmo assim eles ainda desejam isso e veem isso como algo incrível. Então, assim, eu acho que eles sentem falta disso. E é algo que não está acontecendo. Então, é aí que talvez muito do que a gente tem visto agora de falta de interesse por sexo, falta, né, dessa geração mais nova, não é realmente uma falta de interesse, tá faltando alguma coisa aí É, eu para acho que não sei. eu vou só falar, porque é uma coisa que você falou para pôr um ponto e contar uma notícia boa para vocês. Achei um entrevistado para nós na Ah, próxima, ótimo. depois no final eu falo, hum, só que vai ser em espanhol, que ele é catalão, mas Ah, ele fala disso, e aí eu quero pôr o que você falou dessa adolescência. Eu perguntei para ele é psicanalista, e perguntei para ele se ele atende adolescente, e ele estava me explicando o que ele estava anotando. E ele falou que, em geral, adolescente e adulto, tirando casos assim de um duelo, como é que é um luto, uma tragédia, alguma coisa que é muito concreta, ele falou quase 99% da população é uma angústia de ansiedade. É uma ansiedade que aí, ele falou 99% dos meus casos eles passam por ansiedade. Alguns medicados, outros não. Mas o que ele notou do adolescente, que ele achou curioso, não que na nossa idade a gente, ele tem a nossa idade mais ou menos, não que na nossa idade a gente fosse muito preparado emocionalmente, mas ele quis dizer que eles estão com uma dificuldade enorme de dar nome para o que eles sentem. Então, eles descrevem o comportamento, mas não conseguem associar isso a um algum sentimento, algum. sentimento. Ele falou, é uma pobreza de vocabulário emocional. Ele falou que é impressionante. Então, estou só trazendo esse dado porque me fez pensar. Talvez sintam falta, mas não sabem que isso é falta disso. Disso, não, isso com certeza. Eu acho que tem um pouco disso, das pessoas não saberem que é falta disso e que Disso. são coisas que nós passamos em algum momento. Eu vejo isso porque eu já tive algumas interações no qual eu estava falando com pessoas mais novas que falaram: eu nem sabia que vocês conheciam gente dessa maneira antigamente. Eu não sabia que existia esse joguinho de atração. Eu não saberia fazer isso. Eu já escutei comentários assim, como assim não saberia fazer? Eu não tenho a mínima ideia de como fazer isso. E até de ver isso como algo, um superpoder que nós temos, entendeu? Que eles Uhum. não têm hoje em dia. E isso isso me fez pensar muito e achar, nossa, acha que é um superpoder, que era algo tão básico que a gente desenvolveu, né, durante a nossa adolescência, crescendo. Então eu acho que tem muito a ver com o que ele está falando, de não saber nem o que é e como ligar isso a um sentimento. E é igual um post que o Edson pôs ontem, acho que foi, que eu vi lá no Instagram,
que era um menino jovem, falando que era muito chato o joguinho, porque ele brincou com uma coisa que eu acho que serve para adulto também, que ele falava, eu tenho que fingir que eu não estou interessado para o outro interessar, que coisa chata, né? Minha mãe me ensinou que tinha que falar o que pensa. A gente também viveu isso, isso, vou fingir que não estou, mas o peso era outro. O peso era outro, porque sabe o que eu acho que talvez esteja acabando? Não é o sexo, é o desejo. A gente tinha isso, eu vou fingir que eu não estou interessado, para ver se... Mas não tinha esse peso que esse menino relata agora. Era uma coisa, primeiro que não era tão elucubrado assim, né? Era aquela coisa, estou dando sinais, a pessoa não vê? Vou me fazer de difícil para ver. Você ia testando coisas para atrair a atenção do outro. Não é uma técnica, tipo, mas vai entrar em algo aí que nós já falamos antes, a questão da ansiedade, né? Mas também por que não querem testar? Porque nem sabem lidar com a rejeição. Isso. Então aí é outra coisa super importante, porque assim, eu reparei isso nas conversas que eu tive, assim, mas eu não quero nem tentar fazer isso, porque e se a pessoa me rejeitar? Quantas vezes não rejeitaram a gente e a gente... Tudo bem, próximo, entendeu? Então existe também um medo enorme de rejeição hoje em dia. Mas aí não é só hoje em dia. Olha a relação de poder. Que ontem mesmo, conversando com uma amiga, a gente está falando sobre isso, sobre demissão. Porque o marido dela nunca tinha sido demitido e talvez ele fosse ser demitido agora, estava sofrendo pra caramba. E a gente riu, porque a gente falou, sempre tem uma primeira vez. Mas pensa na nossa geração. Ninguém gostava de falar que tomou fora. Você sempre dava uma desculpinha, era muito difícil. Para os amigos próximos, você falava, né, o fulano me deu fora. Mas para a sociedade, né, a gente, legal. Outra coisa, você tomava um pé no trabalho, nossa, gente, parecia que tinham te pego roubando, basicamente. A gente tinha isso. O marido dela está demonstrando isso agora, nunca foi demitido. Então, olha a relação de poder. Olha que curioso. Ser demitido, tomar um fora, não ser desejado, faz parte da vida. Como também ser promovido faz parte da vida. Mas, se no mundo de Winnicott a gente não fosse julgado por ser impecável, acho que essa é a palavra, você ia falar para as pessoas abertamente, gente muito segura de si, eu tinha amigas que eu admirava, que elas chegavam num carro, porque eu sempre fui muito insegura, eu tenho essa insegurança desse adolescente, mas eu tinha amigas que chegavam e o cara dava um fora, menina linda, e o cara dava um fora, elas vinham, o cara me deu fora, e falava com uma naturalidade que eu invejava, que eu falava para ela, não diminuiu o que ela acha dela, continuou ela, só teve um fora. Mas a grande massa, não sei vocês, mas eu sentia isso. Não pode falar que foi demitido, não pode falar que você que tomou um pé, não pode falar, sabe? E aí a mesma coisa da rejeição, né? Não posso falar que a pessoa não me ligou. Tô cansada de ver isso. Não fui eu que deixei de falar, fui eu. E na verdade você deixou de falar, porque o outro também deixou de falar, né? Então eu acho que isso não é do adolescente, não. Eu acho que o medo da rejeição pode ser que piorou por alguns fatores. Piorou porque hoje está em rede nacional. Antes a sua demissão ela ficava restrita a 10 pessoas. Hoje é 10 mil. Se você tem seguidores, então, milhões. Então você está exposto ao escrutínio. Parece filme distópico, né? Que fica todo mundo lá julgando. É isso aí. Depois você se sente julgado o tempo inteiro. É como se cada mácula no seu currículo da vida, for naquele jogo, né? O jogo da vida, cada passo para trás, você vale menos. Aí o menino reclama que ele não pode fazer o joguinho da sedução, porque, puxa, é complexo. Claro, ficou tudo pesado. Você não pode errar, você não pode tomar um fora, você não pode ir numa festa e não agradar, você não pode ir no karaokê cantar ruim e o povo vaiar. Você não pode, você só pode estar ali farmando a aura. Então, acho que para ele fica mais pesado. E aí vem a ansiedade. Fica tudo, parece que tudo está pisando em ovo. Sabe quando você está namorando alguém que é muito perfeccionista? Chega uma hora que você cansa, porque você tem que estar perfeito, você não pode falar coisa errada, você não pode... Não chega uma hora que você fala, chega. Eu já tô cansada no começo com pessoas assim. Você fala assim, não posso ser eu, que chatice. Que chatice, não dá, entendeu? Mas também por que você não pode ser você? Porque quando o outro é ele, qual é o nosso comportamento? Ficar corrigindo o outro. O outro é ele, só que você fica, mas putz, você é bagunceiro, né? Nossa, gastando dinheiro de novo. Esses pequenos comentários também enchem o saco do outro, né? Então, eu acho que tem essa coisa, acho que ficou, isso não acho que é diferente. Eu acho que eles desaprenderam, porque foi criado uma série de ferramentas para facilitar. Vou voltar no meu ponto inicial para parar de falar. A gente está perdendo o desejo. E talvez o desejo é o motor para ter essa coisa da conquista, para você
valorizar as coisas que você vai obtendo ou construindo no silêncio. Agora, se você já não tem desejo, porque o desejo é saciado imediatamente, é aquela história que eu acho que uma vez, não sei se era o Cortella que falava isso, o desejo é complicado, porque a hora que você sacia, acabou. Agora, se você demora para saciar, o desejo se mantém. Se você saciar rápido, desejo é o que você não tem, né? A hora que você tem, ele acaba. Interessante. Eu acho que tem muito a ver essa questão de desejo de novo, a gente volta para a questão de tempo, né? É tudo, o que você falou, tudo é muito imediato e você consegue suprir esses desejos de uma maneira tão rápida, né? O que É isso. Sobra o quê? Vocês estão congelados? Não, né? Não, estão pensando, porque é interessante, mas talvez algo para discutir com seu amigo quando ele se juntar a nós semana que vem. Acho que ele trouxe um tema interessante, essa questão de novo da angústia relacionada às pessoas não ligar nome a sentimentos. Eu acho que isso é bem interessante para explorar. Mas por quê? Desculpa, fala. E o que tem além do desejo, então? Por que as pessoas ficam juntas? Por que tem relacionamentos longos, né? O que faz para ir depois disso? É isso que fica na minha cabeça, assim. Porque se o desejo é momentâneo, uma vez que você satisfez, acaba, o que tem além disso? Então, aí, uma vez eu vi aquela que eu já recomendei para vocês, a Regina Giacomelli, enfim. Ela falava do amor, das formas de amor. E aí ela contava, assim, de uma forma muito curiosa, porque vou falar do paixão, né, da primeira etapa, que ela até brincava com o mito de Eros, porque o Cupido era o Cupido e tal. Então, aquele momento em que você tem uma paixão, você é uma demência momentânea, porque o seu cérebro, na verdade, não está racional, você está ali com uma série de hormônios a toda prova ali. O objetivo é que duas pessoas se unam inicialmente para procriar. Né? Então é aquela coisa, eu crio aqui, eu dou a flechinha em cada um para procriar. O que leva ao pós, que o Edson falou? É a segunda parte do amor. Que aí, esse desejo acabou, você está vendo a pessoa e você quer construir uma relação, você quer estar com essa pessoa. E você quer estar na vida com essa pessoa. Então, na vida tradicional, você vai criando uma relação, que pode vir a ter filhos, não ter filhos, mas você vai criando uma relação. Então, a forma do amor muda, a forma do desejo muda, porque aí já não é o desejo da paixão, é o desejo da construção, por exemplo. E depois, a gente já falou sobre isso. E depois vai ter um desejo lá na frente, agora eu que estou adicionando, que eu imagino que é o desejo da companhia. Da companhia, do companheirismo, no final da vida, com certeza. Da cumplicidade, de ter alguém que te conhece tão bem que você não precisa se explicar mais para o mundo. Então, são formas de desejo, no final das contas. Porque quando você começou lá falando que eu contei, as coisas que você falou, não, tem o silêncio, tem... Veja, não deixou de ser desejo aqui. Sim. É que da mesma forma que sexo, a gente associa o ato sexual e sexo é muito mais coisa, pelo que nós estamos falando aqui, o desejo é igual. O desejo não é uma chispa de fogos e fogos. Para uns é isso, para outros é outra coisa. Ele muda de acordo com em que fase você está. Mas são desejos. Vamos agora voltar lá para o desejo. A mesma coisa de um trabalho, é a mesma coisa de um propósito de vida. Tem sempre uma dor, um interesse, tem sempre algo que você deseja fazer. Senão você não vai fazer. Seja para quem trabalha unicamente pelo dinheiro. É um desejo. Eu quero ter condições de bancar a minha vida do jeito que eu quero que ela seja. Não deixa de ser um desejo. E isso faz você tomar escolhas na vida. Trabalhar do que ganha mais, ou, por exemplo, o famoso dilema de quase todo mundo. Trabalho no que eu gosto, ou trabalho ganhando dinheiro? Sim, aqui tem desejos. Qual é o que prevalece mais? Você quer viver no conforto ou você quer viver realizado emocionalmente? E aí a gente passa a vida sofrendo porque o que a gente quer? Tudo, na verdade. Mas não dá. São os trade-offs da vida. Mas tem um desejo. Quando você opta em estar com alguém que você conheceu no aplicativo e começou a gostar da pessoa, tem um desejo. Tem um desejo de sair daquela fase do mar, que você entra e está só lá na quebradeira. Você passou a quebradeira. Aí você fala, eu estou gostando de boiar aqui. Acho isso aqui mais gostoso. Tem um desejo. E daí, por isso que eu acho que a casa da fase do desejo da construção, que ela falou, é importante, porque daí é aquele desejo de largo, né, de longo prazo. Porque o desejo da construção é algo que você está planejando para a vida. O que eu quero fazer com essa pessoa para a vida? Então, é um desejo de que ele é muito mais difícil de você atingir. Ele está em construção o tempo todo. Isso, e muda. Ele vai mudando o formato dele
para você chegar, coisas que você vai desejando em cada fase da sua vida, que muda. Nós temos uma idade que a gente sabe, o que você deseja hoje não era o que você desejou 10 anos atrás, né? Então muda, é uma... E tem coisas que você nem sabe que você pode desejar, né? Você vai passando por um estágio, aí quando você chega, eles falam, nossa, agora eu posso isso, agora eu posso aquilo, né? Isso, é isso. Mas tem uma construção. E aí, quando a gente fala do imediatismo, me veio na cabeça essa questão de mindfulness, que parece, né, vou lá meditar e fazer. Não, é uma coisa diária. Por que um adolescente não consegue falar o que sente? Porque ele é bombardeado de espaços ocupados. Porque para você falar o que você sente, a gente faz terapia, a gente sabe, né? A gente paga para falar o que a gente sente. Custa. Não é a primeira palavra que vem. Custa o trabalho de deixar vir muita coisa que às vezes vem no silêncio. Às vezes não vem quando você está pensando. Às vezes não vem na hora que falar, agora é meu momento de pensar na minha vida. Não vem ali. Então você precisa estar atento. E o mindfulness é muito isso, né? Você está atento ao momento. Então, o adolescente não consegue, ele está bombardeado de informação, como a gente. Aí eu não tenho esse tempo de entender o que eu faço, também não entendo o que eu desejo. Aí eu acho que eu quero uma coisa, eu consigo ela muito rápido. O combustível acaba rápido. Não tem nenhum sentimento de curtir aquilo. Fala das compras de novo. Você compra um tênis, vou falar de tênis que eu gosto de tênis. Compra um tênis. Se eu compro um tênis, passa uma semana, eu nem lembro dele. É capaz de eu comprar outro igual. Assim, igual. Agora, se você fala, eu vou comprar um tênis por semestre, você vai curtir aquele tênis. Você vai escolher melhor aquele tênis, porque é um no semestre. E quem fez isso? Você mesmo se criou esse ambiente para o desejo. Então, não é que eu vou comprar o primeiro tênis que entrou em promoção. Eu vou ficar namorando vários tênis, para ver aquele tênis que realmente eu gosto. E se eu for comprar e não tiver um número, nossa, eu vou sofrer. Porque eu curti aquele tênis. Só que eu tô falando do tênis, mas na verdade isso Mas é tudo, a tudo realmente, a tudo. Então não é nem sexo, nem poder, nem tudo isso. É como a gente alimenta o nosso desejo pela vida. Olha, o Edson ficou muito quieto hoje, ele tá pensando bastante. Foi falando, né? Mas tô pensando aí na questão sexo, desejo e o como que a gente Poder, vai ansiedade e mudando. mindfulness. Vamos fazer um smoothie de tudo isso. Já teve o comer, rezar e amar, né? Vamos já isso, vamos juntar. Olha, porque assim, quais são os assuntos que nós estamos circulando aqui? Começou com sexo e poder, foi para desejo, foi para ansiedade, foi para mindfulness. E o que mais que a gente passou? Foi isso, né? Ah, não! O Winnicott lá, que não existe desejo, existe defesa. Por que a gente vive num mundo que a gente acha que se defende? Ai, gente, que silêncio. Eu gosto. Eu gosto também, não, né? Que é incômodo, eu não paro de falar. Hoje foi um assunto gostoso, um bate-papo gostoso, porque é um desses que começa, a gente sempre faz isso, começa com uma coisa e termina chega em outra. A conclusão eu não faço mais spoiler do próximo. É assim, a gente vai começar, que nem obra que nem artesanato. Você começa a fazer, aí quando terminou, você dá o nome, porque no início você não sabe muito bem o que você está falando, né? Mas é gostoso, porque a gente vai puxando o fio. Acho que essa é a ideia de quando eu falo essa frase, que tem isso. Mindfulness é interessante, tem um tema a gente podia tocar um pouco mais, eu acho também, porque aquela questão que a gente já falou várias vezes, né, do tempo que a gente tem, né, para as coisas, do silêncio. Eu mandei essa notícia essa semana para vocês viram lá, né, que está começando a se tornar um movimento agora ao redor do mundo. Tem na Espanha, teve agora na Tailândia, onde as pessoas vão e sentam por 1, 2, 3 horas para fazer nada, para ficar olhando para o céu, para ficar observando. E aí que você se conecta com você mesmo, né? Pensa, e eu achei isso bem legal, porque a gente falou no nosso episódio passado essa questão de como a gente vai criar o volume para que as pessoas, né, comecem a acordar. E isso está acontecendo aos poucos aí, né? A gente tem isso. E para que isso aconteça mais, você precisa um pouco desse silêncio também, né? Que a gente estava brincando com você agora, né, Edson? Você está muito quieto. É incrível que você está quieto, porque você está pensando, né? Você está pensando, você está tendo tempo para digerir o que a gente está conversando. E eu acho que é isso que a gente precisa mais no mundo. Esse tempo para as pessoas digerirem o que elas consomem. Tem uma
coisa que a gente acha que é tudo muito difícil, parar é muito difícil, porque nós vamos ficar batendo nessa tecla. Parar é uma escolha, não é difícil, é uma escolha. Mas teve um exemplo pessoal que é curioso porque acontece e você vê os efeitos depois, sobre essa questão do mindfulness. Eu fui passar férias com a minha família. E dessa vez eu ia levar meu computador, eu ia, se tivesse algum tempo, eu ia sentar para escrever, o que eu tenho para escrever, mas eu não ia me preocupar. E eu tomei essa decisão, assim, uma coisa meio que não era nem o peso da história do menino do teu post, Edson, era assim, eu vou fazer isso. Chega, eu tô tomando remédio, né, para ansiedade, então assim, eu queria tirar essa ansiedade da minha cabeça. Falei, não, eu vou. E aí também já sei por quê. Porque tem essa coisa de, cada vez que você vai, as pessoas estão crescendo, envelhecendo, então você começa a ficar muito importante o tempo para você. Agora eu estou falando para vocês, estou fazendo uma sessão de terapia, porque eu lembrei também por que eu pensei isso. Eu tenho um amigo muito próximo que está muito doente. Muito doente. E eu estou vendo que ele se agarra aos minutos que ele tem para curtir a família dele. Então, viver próximo disso é quase um presente, porque por um lado você está arrasado e por outro você fala, olha como o tempo é precioso. Então foi isso. Eu fui para o Brasil e falei, se eu estou no Brasil, um mês a mais na minha vida não vai me matar. Né? Tem aquelas frases, o que é um para quem está, né? Então assim, não vou me preocupar com isso. Só que o que aconteceu que foi muito curioso. Como eu tirei a preocupação da cabeça, portanto, a ansiedade, que no meu caso é o meu projeto de vida, eu estava numa calma, mesmo com gastroenterite, mesmo com tudo, mas não é só a calma. Eu lembro de tudo que aconteceu. Eu lembro o que eu vi, eu lembro da cara das pessoas, eu lembro dos momentos, eu sinto. Coisa simples, gente. A cama que eu dormia, eu consigo sentir ela agora. Mas foi uma coisa muito automática, porque eu estava lá. Eu lembro que eles falavam, você está com saudade de Barcelona? Eu falava, não. E amo aqui, por isso eu decidi. Por quê? Porque eu estava lá. Presente. E aí, presente. Então, assim, foi uma viagem que, para mim, passou, eu nem vi o tempo, mas eu lembro de todos os detalhes. Ela durou na minha cabeça. Aí eu volto para cá, na minha realidade. Pensei, eu vou sofrer. Também não, porque eu acho que eu trouxe aquilo. Então, eu apaguei, ficou na minha cabeça, e eu estou vivendo aqui. Que comportamentos eu comecei a notar dessa desintoxicação de um mês? Eu não consigo ficar em silêncio, vocês sabem, deixo tudo ligado, televisão ligada, sair na rua, tem que pôr podcast. Eu senti uma necessidade extrema de silêncio na minha casa. Então, eu comecei a não ligar a TV, coisa que, para mim, gente, é quase não tomar água no dia. Mas não era eu me obrigando, era uma necessidade. Por quê? Porque meu corpo acostumou. Durante um mês de detox, ele acostumou a momentos de silêncio. Eu comecei a descer na rua e o meu automático enfiar, porque eu até ponho o fone, porque se alguém me liga, tal, não quero pegar o celular. Mas ficou lá em silêncio, porque eu falava, não quero ouvir nada. E eu só consegui fazer isso, não sei quanto tempo vai durar. Mas por quê? Eu tive um período de detox. Não custou dinheiro, não me custou grandes coisas, me custou intenção. Que também não foi esforçado, um esforço. Foi fazer isso. Então, olha que loucura. Porque aí a necessidade de consumir conteúdo diminuiu, o corpo diminuiu, a minha memória melhorou, o meu desejo, meu sentimento gostoso do que eu vivi durou mais do que as minhas últimas viagens, que eu chego, já programa outra e já nem lembro o nome da cidade que eu fui no anterior. Então, veja como menos é mais e dá para fazer. Dá para fazer. É o estar aqui agora, né? O que é difícil. O quanto você realmente está ali, o seu pensamento não vai para o passado, né? Eu falo, vai para o passado é depressão, vai para o futuro é ansiedade, Medo, né? exato. Não tem muito. E o estar aqui agora, ele é muito poderoso. Eu tenho feito o mesmo exercício, assim, é uma coisa bem simples, né? Assim, eu tô tentando andar sem escutar nada no fone de ouvido. Né? Que eu falo assim, que nem eu tava lá em Estocolmo, eu falei, né? Qual que é o som que essa cidade tem? O que ela... Como que ela é? Aí eu fiz assim, eu fui pro mesmo lugar 2 vezes, um com fone e o outro sem o fone, para notar a diferença. Né? E dá a sensação do prazer, do estar ali, e de leveza quando você tá ali agora, ela é muito maior, porque você consegue se entender melhor, você se ouve mais, né? Nesse sentimento, né? Então, é isso. E hoje com gadgets, com preocupação, não sei o quê, a gente desvia o pensamento, acho, querendo fugir de alguma coisa,
ali nas redes sociais, ou ouvindo música o tempo inteiro, ou chegar em casa, já liga a TV porque tira a sensação de estar sozinho, você não fica se escutando. Eu tenho uma regra, eu chego em casa, a primeira hora eu não ligo nada. Legal. Nada. Porque senão eu preciso meio que ter um momento de decantar. O que eu tô sentindo? O que o meu corpo tá dizendo? Para poder ter alguma ação. Yeah. Legal, assim. É interessante que você falou isso da TV e tal. A gente precisa. Eu já tinha falado isso para ler, né, um tempo atrás. A gente precisa começar a desenvolver hábitos no qual a gente não depende de nada disso, né? De estar escutando algo ou de ligar a televisão. Uma dica que eu tenho feito agora, ultimamente, e o Vincent fica meio pé da vida comigo, porque ele acha que eu tenho que estar o tempo todo com o carregador carregando. Eu saio de casa de manhã cedo, com meu telefone mais ou menos carregado, nem muito, e eu deixo ele descarregar. E eu fico sem telefone o resto do dia. Eu deixo acabar a bateria e ele fala, como você pode? Porque daí você não tem aquilo para te incomodar. A lei caiu. Então, assim, eu não tenho como entrar na internet, porque cai a bateria, tá acabando e eu preciso deixar para emergência se eu for pedir um táxi, alguma coisa. Então, assim, eu tenho saído direto com o telefone quase para acabar a bateria, porque daí eu desligo ele e eu não uso ele o dia inteiro. Eu uso na hora que eu preciso. Na hora que eu preciso pedir um táxi ou pagar um metrô com o cartão do celular, daí eu ligo ele rapidinho, desligo, porque tá sem bateria. Então, assim, é o que eu tenho feito para desligar total. Acho que a única armadilha, eu gostei dessa que o Edson falou, né, deixar a primeira hora livre. A única armadilha é, de novo, a questão da produtividade. Por que a gente sai na rua e põe um podcast? Porque eu quero otimizar o tempo. Então, enquanto eu estou andando, por exemplo, eu não gosto de ficar no celular, não gosto de telefone. Então, eu respondo mensagens quando eu estou andando. E aí todo mundo sabe que eu fico deixando aqueles áudios podcast. Porque eu quero otimizar. Aí, o exercício que a gente tem que fazer é, não vou otimizar. A hora que eu vou sair, eu vou sair. Se eu precisar chegar em casa, eu vou responder as mensagens. Só que quando você faz isso, algo vai cair do carrinho. Porque, por exemplo, se eu otimizei e eu vi as mensagens enquanto eu estou andando, quando eu chego em casa, eu posso, vamos imaginar, ler o jornal. Você não vai ler o jornal, porque você vai ouvir as mensagens que você não ouviu. E aí você tem que ficar bem com isso, com o que cai do carrinho. Porque o que está acontecendo é como se fosse aquele fenômeno físico, né? De quem está aqui, quem pegou o foguete e a pessoa envelheceu 20 anos e você nada. É o mesmo processo. A gente está comprimindo tudo no tempo, então você faz 25 coisas ao mesmo tempo. É óbvio que a hora que você falar, eu só vou fazer uma, essa uma ela vai tomar mais tempo e um monte de coisa vai ficar sem fazer. E então, quem será que vai envelhecer mais daí? Com certeza é o que está no foguete, né? Então, a mesma coisa. Então, o ponto é, talvez aqui, não é só cheguei em casa e deixei uma hora o telefone, isso é um começo, porque é angustiante. Eu não consigo nem me imaginar sem bateria do celular, porque eu tenho medo que mulher, a gente tem medo. A gente tem medo, né, de acontecer alguma coisa com a gente fisicamente. Então, ainda mais quando você está em São Paulo, por exemplo. Então, você fica desesperado para ter uma coisa de emergência. Mas, acabou. Você vai ficar entediado. E aí você não vai escutar o podcast. E tudo bem. Então, essa semana não, na vida, você não vai mais escutar 10 podcasts. Você não vai ser a pessoa mais inteligente da sala agora. Você vai escutar um. E aquele um, isso é uma coisa que eu estou fazendo. Eu vejo um podcast por semana e fico remoendo ele na minha cabeça e, quando possível, falo para todo mundo sobre ele. Porque aí eu fiquei maturando ele na cabeça. Eu não quero saber as 25... Quero saber as 25 coisas, mas tem que tomar uma decisão consciente. Eu vou tomar uma. É essa. E vou viver com ela. Tô voltando lá atrás. É a história do namorinho do início. Tô apaixonadinho. Fico meses naquela coisa. Aqueles meses me alimenta. Você está curtindo cada coisa. Aí você lembra cada coisa. Se a gente lembrar nossos primeiros namorados, a gente lembra tudo. Sim ou não? Você lembra como foi, o que aconteceu? E não tem a ver com envelhecimento, não tem a ver com a memória de curto prazo. Não, é que agora virou tudo curto prazo. Então, você nem lembra. Você não lembra nem o nome das pessoas, às vezes. Então, gente, aqui, acho que só para terminar, é uma portinha interessante, porque você faz um detoxinho, aí você nota que o teu corpo... O que eu quis trazer do meu exemplo é que você começa a notar que o corpo pede, que é o que aconteceu com o Edson. Eu chego em casa e não posso ligar a TV, eu preciso decantar o que eu estou sentindo. Então, é o corpo dizendo, parou o barulho, eu preciso de silêncio. Você vai fazer. Aí aquilo já te leva para outras coisas na vida, porque aí você sai na rua, você fala, também não estou afim de ouvir podcast, quero observar o barulho da rua. Vai te abrindo outros cenários. Aí você vai chegar em casa e fala, puta merda, eu queria assistir aquele podcast. Paciência. Conhecimento, gente, é igual espeto de churrascaria de rodízio. Não para de passar.
Então, você não precisa pegar todos os espetos de carne que passaram na sua frente. E muito do aprendizado vai vir nesse exercício também, é o que eu sempre falo, de observação. Ou algumas coisas que você aprende num podcast, você aprende por observação também. E você que vai, na sua cabeça, tentar entender isso, entendeu? Então, acho que a gente também tem que lembrar disso. Muito é colocado que o aprendizado só vem de consumir. E tem muito aprendizado que é feito de experimentos. E isso que eu ia falar, Gilson. Consumo de conteúdo não é aprendizado. Isso, é só consumo de conteúdo, é só informação. É só consumo de conteúdo. O que você vai fazer com ele, como você vai experimentar ele, com quem a Lê fala, eu divido com outras pessoas, fico falando daquele tempo, que é isso. Ali você tá aprendendo também, né? Porque às vezes você pode consumir os 25 podcasts, você vai fazer o quê? O que você aprendeu dali? O que você fez com aquilo? Nada. Exatamente, a mesma coisa a roupa. O que você faz com o armário abarrotado? É porque são exemplos que são visuais, mas falam da nossa vida. O que você faz com o armário abarrotado? Você usa sempre as mesmas coisas, porque as outras estão lá tão enfurnadas que você não quer nem ver. E aí você está estocando coisa lá que é incômodo, porque você abre e vê aquilo tudo entulhado. Agora, se você tivesse 5 peças de roupa, você já tinha aprendido a fazer armário cápsula com elas, né? Tipo, eu uso com isso, com aquilo. Você teria curtido mais aquelas peças, porque você olha para elas todo dia. Elas estão lá. Inclusive, tem profissões que fazem isso, né? Exato. São coisas que eu só falou, você pode experimentar, você pode fazer pequenos experimentos na sua vida. Eu vou só compartilhar rápido aqui com vocês antes da gente terminar, porque foi exemplo também dessa semana que eu resolvi em Singapura viver a cidade. Tá? Eu vivi lá 5, 6 anos, aquela corrida de trabalho e tal. Eu falei, não, eu vou viver o dia a dia assim, evitar telefone, deixar sem bateria. E tinham situações que aconteciam durante o dia que eu dependia de outras pessoas, de fazer perguntas que você nunca faz quando você está, né, com o celular. Você vai no Google, Então, tudo que eu precisava, como eu não podia depender do telefone, eu falava com pessoas. Então, eu pegava, perguntava para uma senhora como que eu faço para chegar lá. Teve uma situação que eu comprei uma calça que eu precisava ir para uma reunião rápida e eu experimentei a calça e eu não tive tempo nem de... Eu tirei a etiqueta no caixa mesmo. Eu cortei a etiqueta no caixa, falei para ela, cobra aqui de mim que eu tenho que ir para encontrar uma pessoa agora. E no caminho eu falei, será que ficou alguma etiqueta na calça? E como que eu vou ver agora? Que eu não tenho nem como tirar uma foto com o celular atrás para ver se... Eu parei uma senhora no meio da rua e falei, olha, desculpa, acabei de comprar essa calça aqui e eu tô achando que deve ter alguma etiqueta aqui. Se a senhora se importa? Ela começou a me olhar de cima e pra baixo. Ela falou, não, mas tá ótima a calça em você. Olha, mas ficou bonita. E começou a conversar. E eu tive várias situações assim durante o dia. Eu cheguei em casa e conversei com o Vince e eu falei assim, nossa, Singapura é incrível. Eu conheci tanta gente incrível essa semana com quem eu conversei e eu tenho uma outra ideia de Singapura. Porque todo mundo fala, as pessoas em Singapura são secas, são isso, são aquilo, são aquilo. Eu falei, mas de onde tiram isso? Ninguém interage. E assim, eu vi uma outra Singapura essa semana. Uma Singapura que eu adorei, de pessoas que são incríveis. E eu falei pra ele, tem toda essa ideia de que... Ele falou, não somos, mas as pessoas aqui são muito envergonhadas. E elas dependem de alguém para iniciar isso. Mas uma vez que você inicia, você vai ver um outro mundo. E eu acho que, eu tô usando esse pequeno exemplo, porque eu acho que em tudo que a gente faz na vida, nas interações que a gente tem hoje em dia, a gente acaba tendo uma opinião formatada sem experimentar. Né? Hoje, quantas vezes você se dá o prazer, talvez em algumas cidades ainda, de parar e conversar com alguém, de perguntar, de fazer essas interações bobas, que a gente acha que é boba, mas que você aprende muito sobre as pessoas, né? Então, acho que tá faltando um pouco disso também na nossa vida. Excelente o teu exemplo. Sabe que você me lembrou? Primeiro que você vê outra perspectiva, né? Como você falou, outra cidade, a gente vê... Então, para de remoer os mesmos caminhos mentais, que às vezes as sinapses você começa a fazer outras. E aí, provavelmente, de outras sinapses, vem outros aprendizados. Aí sim, vem aprendizados. Mas você me fez lembrar a história, quando você falou, você usou uma frase muito legal que você falou, como é que as pessoas falam isso? Elas não interagem? Aí eu pensei, é a famosa história de, não gosto que façam ghosting comigo, mas faço com o outro. Então, assim, a gente sempre, né, na Bíblia aponta o dedo no olho do outro e não vê a trava que está no seu. É isso. E aí eu pensei, aquela frase porque acho que é do Gandhi, né, que fala, seja a mudança que você quer ver no mundo, parece muito piegas, que eu acho que é ele, né, não lembro se foi ele que falou, vocês sabem essa frase, né? Que é verdade, para de falar que o outro não interage, que o outro fez ghost, que o outro... Começa você ser o que você gostaria que o outro seja, porque certamente você vai começar a enxergar isso nos outros. Porque você está nesse mood de conversar com a pessoa, nesse mood de acreditar que a pessoa... Então, quando você encontrar com alguém que não é assim, você não vai nem processar, porque o teu cérebro não está ali, não está olhando o problema.
Você não vai processar, vai passar a pessoa mal educada na tua frente, vai durar 2 segundos. Mas você vai canalizar naquilo que você quer ser para você. Né? Então, achei... Ai, gente, estamos muito filosóficos. Podia ser um retreat do nosso podcast aqui. Ótimo. Não, e isso acontece, né? Às vezes não tem assim... você vai para tal lugar, lá as pessoas são muito legais, ou são muito chatas, ou são muito frias. Aí você vai e fala, ué, eu tive uma experiência totalmente diferente. Ou vem alguém novo no time, ou você vai, aquela pessoa é assim, 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 cuidado com não sei o que. Aí você fala, ué, cadê aquela pessoa? Exato. Assim, né? É o que ela falou, se as pessoas, às vezes alguém tem uma interação com uma pessoa assim que não foi boa e aquilo generaliza, né, e vira algo que e você foca num problema, na verdade, sendo que tem tantas outras virtudes, você foca só naquele probleminha que você viu naquele momento. É isso aí, o exercício dos próximos 15 dias para os nossos ouvintes. Quero compartilhem situações, então, que aconteceram na sua vida nos próximos 15 dias, quando vocês tiveram, pararem de consumir e interagir. Exato. Começarem a consumir e começarem a interagir. E começarem a agir como gostariam que os outros agissem com você. Porque se cada um faz a sua parte, você vai começar a ver no mundo o que você gostaria, né? Sim, com certeza. Isso aí, vamos dar tchauzinho aqui para...